Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque nesse canal temos vídeos segunda, quarta, sexta, quase que variavelmente. Quando não é porque ela tem no missa enoquiana ou porque aconteceu alguma coisa na agenda do mago que o impediu de gravar, mas quase sempre temos vídeo 3 vezes na semana. Então corre, porque aqui é onde você vai encontrar conteúdo de ocultista de qualidade, eu garanto a vocês, tá bom? E, meu povo, hoje eu vim falar de um caos, né? Hoje é segunda-feira, tradicional vídeo onde o mago traz as minhas experiências no ocultismo, com entidades e tudo mais, que vocês adoram, né? E hoje eu vim falar com um contato muito recente que eu tive na magia enoquiana, desde o ano passado, eu estou tendo esse contato, então é algo recente, e com muitos bons resultados, né? Vamos falar de um dos sêniores da magia enoquiana, né? Lá vamos nós explicar tudo de sempre, porque senão tem gente que não entende. A magia enoquiana ela é dividida por hierarquia, assim como a grande maioria dos catálogos de entidades da magia cerimonial de um modo geral, né? Na magia enoquiana nós vamos ter os anjos reis de cada elemento, terra, água, fogo e ar. Esses anjos reis são os que governam tudo, né? Que são 4. Depois, abaixo dele, nós vamos ter os anjos sêniores, que são 2 anjos que governam algumas regiões e sub-regiões daquele elemento. Porque na magia enoquiana nós temos o elemento regente e os subelementos. Terra de água, terra de fogo e terra de ar. E isso para todos os elementos, né? É desses anjos que eu estou falando. Seriam como se fossem príncipes ou algo assim, mas na terminologia enoquiana são como se fossem os anciões do livro do Apocalipse, né? E esses anciões são os que ficam lá cuidando de toda a parte de sabedoria de um sistema mágico. Depois, abaixo dele, nós vamos ter os arcanjos querúbicos, e abaixo dos arcanjos querúbicos, os anjos menores, e abaixo dos anjos menores, os cacodaimons, né? Essa é a grande hierarquia da magia enoquiana das torres de vigia do universo. E por que é importante a gente elencar isso, né? Porque eu contatei um anjo sênior, então eu contatei um anjo de alto calibre ali, né? E eu acho interessante porque quando a gente vai ler sobre magia enoquiana e estudar magia enoquiana em diversas fontes, a gente sempre lê que esses anjos sêniores, que são esses anciões, eles trazem o poder da sabedoria. Ou seja, eles apenas trazem ensinamentos espirituais sobre as coisas que você pergunta e tudo mais. E, de fato, isso é uma verdade, mas não é somente isso. Eles têm uma ação de potencialização no aspecto material da coisa muito grande. Tanto é que, né, os 2 últimos rituais que temos feito são com anjos sêniores, né? Eu fiz com a Himnaap, anjo sênior da proteção, agora dia 26, né? No caso, quando esse vídeo for pro canal, vai ser amanhã ainda, mas, né, pros devidos fins. Com ele, e mês passado, em fevereiro, fiz com a Apedoque, que é outro anjo sênior, que trabalha com a luxúria, com magnetismo e tal. Então essas entidades, esses seres, eles têm um poder fortíssimo também para influenciar a nossa vida material na Terra. E é interessante isso, né? E bom, como esse é o único livro que eu tenho descrição do que os anjos sêniors fazem e tudo mais, nunca li nenhum. Eu já li bastante livro de magia enoquiana, viu? Tanto da gringa quanto BR. E eu nunca encontrei um outro que trouxesse as informações que o Humberto Maggi traz aqui. Inclusive, acho que eu deveria até perguntar para ele de onde ele tirou as fontes desse livro, porque ele traz descrições que outros grimórios de enoquiano não vão trazer, por exemplo. E é interessante, porque geralmente estão certas, viu? E, bom, o anjo que vamos falar hoje é o anjo sênior Li-Yan-Sa, com 2 Is, né? Li-Yan-Sa. E esse é um dos anjos sêniors que comandam as forças da Terra, né? Importante saber disso também, porque os anjos que comandam as forças da Terra são os anjos mais próximos da nossa vida material, no aspecto financeiro, no aspecto de saúde material, corpórea, no aspecto de toda a materialidade da vida, né? E vamos ler a descrição aqui que Humberto Maggi traz pra gente do anjo Li-Yan-Sa.
segundo Humberto Maggi, Liansa significa ele que é o primeiro na verdade. Segundo Humberto Maggi traz aqui, Liansa significa isso. E aí ele põe a descrição. O bastão das maravilhas na mão direita confere um senso de temor místico e de deleite. Interessante essa palavra temor místico, né? A quem o toca. Enquanto a opala na mão esquerda confere o poder de transcendência e a habilidade de contornar obstáculos de todos os tipos. Este sênior incorpora as forças da espiritualidade que levam do mundano para o místico. O planeta que o rege é Saturno, né? O anjo Liansa, né? Ele é um anjo da ação da brutalidade, né? Ele é um anjo da Terra, né? Então, um aspecto denso da força, com a regência de Saturno, um planeta de força densa. Então, ele é um anjo cuja qual a energia é mais pesada, mais densa. Ainda assim, é sutil, mas é o mais denso dentre o sutil, na oitava energética de anjos, né? Ele tá mais pro lado denso do que pro lado sutil da coisa. E bom, contatei Liansa, né? Eu falo Liansa, mas é Liansa, né? Com 2 Is na hora de pronunciar o nome dele. Mas falar Liansa que é mais fácil, né? O anjo Liansa, ele... Eu contatei ele pela primeira vez diante de uma oportunidade de um caso judicial, né? Eu atendo muita gente que é advogado e que querem ganhar causas. Atendo muitas pessoas também que estão com processos na justiça e querem ganhar e tal. E é um dos casos que eu atendo com recorrência, né? E aí eu tava num caso difícil e era um processo que tava contra a pessoa e a pessoa tava meio que desesperançosa porque ela chegou até mim, falou, Mago, eu tenho essa situação e realmente acho que não é possível. Aí eu falei, olha, eu também acho, eu sou muito sincero com meus clientes, até demais, e eu falei a verdade, falei, olha, eu também acho que vai ser difícil, mas se quiser tentar arriscar. E aí ela falou, eu vou tentar arriscar porque é melhor isso do que nada, né? O que eu tenho agora é a fé. Aí eu falei, então vamos. Aí eu joguei anjos menores, nada. Joguei com outros seres, nada. E aí caiu o anjo Liansa. Aí eu falei pra ela, olha, eu nunca trabalhei com esse anjo, vai ser a primeira vez. Se tiver de acordo, vamos. Não, Mago, vamos. Qualquer coisa que seu tarô diz que pode dar bom, vamos. E fomos, né? Chamei o anjo Liansa, uma energia intensa, pesada, fria, né? Como era de se esperar de uma entidade ligada ao aspecto da Terra e ao aspecto de Saturno. Geralmente, quando essas entidades se manifestam, as sensações que elas trazem é frio. Frio e secura. E foi o que eu senti, né? Até um pouco de temor ali. E é bizarro, porque o anjo Liansa, pra mim, ele apareceu com uma cabeça de... como se fosse um minotauro, sabe? Um minotauro da mitologia nórdica. Pois é, ele apareceu igualzinho um minotauro, só que cheio de olho pelo corpo, né? Então ele tinha um corpo humano, bem forte, bem musculosão, um corpo de pele escura, né? De pele preta. E a cabeça era uma cabeça de touro com uns chifres muito grandes, e os chifres eram em ouro, né? Os chifres em ouro, ele tinha um grande olho no centro da testa e a cabeça de touro, né? 2 olhos normais e um bicão aqui pra frente. E Liansa, ele carregava... Aqui fala, Humberto Maggi, ele diz que o anjo ele traz uma vara, né? Um bastão que é o bastão do temor. E é do temor mesmo, viu, gente? Porque... Pra mim, quando ele apareceu com uma marretona. Pensa na marreta. E com um cabo enorme que parecia de um cajado. Então era como se fosse um cajado gigante, que a ponta do cajado era uma marretona. E a marretona, né, na ponta do cajado, era feita de uma pedra, que é a opalina, né? Que era uma pedra própria, meio arroxeada, que estava na ponta do cristal com caracteres enoquianos. E era enorme aquilo. Parecia que ele... Sabe, ele andava pesado com aquilo, como se fosse uma bengala, e ele batia aquilo no chão e fazia bum, né? Parecia até que eu sentia tremer a coisa na projeção. E ele batia aquilo no chão e se aproximava, batia aquilo no chão e se aproximava. Ele tinha 4 asas, né? 2 pares de asas. E ele vinha, e ele vinha. Eu fico até arrepiado, porque foi muito imponente a presença dele, né? E aí me deu um temor. Falei, nossa... Uma curiosidade com esse sênior é que todo sênior fala demais. Ele é como se fossem as inteligências planetárias, né? Eles falam. Eles gostam de ensinar, eles gostam de... Nossa, como eles gostam de trazer conhecimento.
E esse sênior, ele se apresentou, né? Eu perguntei qual era a verdadeira função dele, para além, né, do que os grimórios falam, ou do que a gente pode supor sobre ele. E ele disse que ele era o príncipe dos temores, o ancião da verdade, aquele que consegue causar o pânico, né, causar o medo e impor, né, a força da justiça divina. Também que ele era o grande quebrador de obstáculos, que ele conseguia fazer obstáculos difíceis serem contornados ou mesmo destruídos, né? E quando ele me falou isso, deu um estalo assim na minha cabeça, porque eu falei, caramba, eu já trabalhei com isso, mas com outras entidades. É interessante ver na magia enoquiana alguém que tem um poder bruto de ação assim, né? Mas até aí ele falou e ficou só no falar mesmo, né? E então, né, eu chamei ao pedido, né? Eu apresentei a intenção, fiz todo o procedimento mágico ali correto e entreguei a ele. E ele falou que ele iria revelar o poder dele sobre uma situação. Ele me deu instruções muito claras do que a moça devia fazer, porque os anjos sêniores trazem essa questão do ensinamento, da sabedoria e tal. Falou que eu deveria trocar de advogado, eu deveria pôr o caso na mão de outra pessoa. Deu várias explicações, né? E eu falei tudo pra pessoa, e a pessoa fez tudo que o anjo pediu, né? Dentro de 7... Processos demoram, né? Dentro de 7 a 8 meses, a pessoa volta até mim e fala, mago, ganhei o processo. Eu fiquei tudo arrepiado, porque foi recente que a pessoa me falou isso, tá? Eu fiz esse trabalho com o anjo lá atrás, mais de ano atrás. Foi a primeira vez que contatei ele, como eu falei, faz pouco tempo que eu trabalho com ele, faz 1 ano e pouquinho. E quando ela me trouxe o resultado há pouco tempo atrás, eu fiquei embasbacado, porque eu não esperava, né? Tinha passado tanto tempo que eu... Sabe quando você simplesmente esquece? E ela me trouxe o resultado que o anjo sênior removeu esse obstáculo, né? Esse foi um primeiro trabalho mais a longo prazo, e foi o primeiro trabalho cujo qual eu chamei ele. Mas, né, como disse, já chamei ele para outras ocasiões, né? Depois disso, passou um tempo e eu tive a oportunidade de trabalhar em um caos onde era uma situação familiar complexa, né? Onde um não falava com o outro, existia uma treta de padrasto envolvido na situação, não vou entrar em detalhes porque é algo mais delicado, mas eu chamei o anjo sênior para contornar o obstáculo porque eles não se falavam, e o motivo de não se falar era um terceiro, sabe? Era um padrasto enfiado que impedia o contato da mãe com o filho ali e tal. E aí eu pedi pro anjo dar um jeito nesse obstáculo, tirar esse obstáculo. E aí o que o anjo fez? E esse veio rápido, viu? Esse foi questão de 1 mês. Eles já estavam há anos sem se falar. Em 1 mês, o anjo fez tudo que esse homem tinha de podre ser revelado para a mulher. Contornou o obstáculo. Né? Mas assim, todos os podres. Ela descobriu, pegou ele traindo ela, descobriu que ele traía ela não sei quanto tempo. Foi mó B.O. Descobriu que tinha outra família, que esse cara tinha outra família. Enfim, mó B.O. Então, minha gente, Liança, né, o grande sênior que contorna obstáculos, ele sempre dá o seu jeito, né, de contornar ou de remover até mesmo obstáculos, né. Eu tenho um caso com ele também, que acho que é legal trazer aqui, porque tem alguns filhos espirituais que a gente tem que tratar um pouquinho mais no cabresto ali, né. E passa que eu tive uma turma de alunos, né, no ano passado aí. Eu tinha um filho espiritual com sérias tendências a ser Zé Demandinha. E quando a gente ensina magia, inicia muitas pessoas na magia e tal, a gente já percebe as tendências de cada um, o que pode vir a ser, o que não e etc, né? E aí eu fui fazer um ritual com o anjo Liança para outra situação, e acabei falando desse menino pro anjo, para que o anjo desse o senso de temor, né, espiritual, para que ele viesse a entender as consequências dos seus atos, né? Porque esse aluno, hoje não é mais aluno, né? Porque infelizmente cada um escolhe o caminho que quer seguir.
E a lição que o anjo deu nele foi interessante, né? Porque eu falei pro anjo ensinar ele porque, né, na descrição, como nós vimos, fala que Liansa, ele traz essa noção de temor, de senso místico, coloca a pessoa num discernimento espiritual, né? Trocando em miúdos. E eu pedi pro anjo fazer isso com ele, né? Porque ele tava precisando muito de umas boas doses de discernimento, visto que tudo que ele queria aprender sobre magia era pra se vingar, era pra fazer mal pros outros, era pra atacar os outros, porque ele achava isso fascinante e incrível. E geralmente pessoas que começam assim no rolê terminam virando Zé Demandinha. Pra quem não sabe, Zé Demandinha é um termo que eu uso no canal para chamar essas pessoas, na sua maioria, grande parte, galera da mão esquerda, que por qualquer coisa está demandando os outros, né? Pisou no calo, tá demandando. Falou um A, tá demandando. Discordou do ego da pessoa, tá demandando, né? Os famosos Zé Demandinha. Qualquer coisa sai demandando os outros. E aí eu pedi pro anjo dar esse senso nele, dar esse chacoalhão para ele entender. E aí ele veio falar para mim que teve um sonho, né? Eu fiz o ritual num dia, acho que foi menos de uma semana depois. Ele teve um sonho onde ele via uma espécie de minotauro, de homem-touro, alado, né? Que chegava até ele e dava uma marretada na cabeça dele. E o anjo falava claramente que ele precisava ter noção do que ele estava fazendo, né? Porque ele estava seguindo por uma via que ia fazer mal a ele, né? Por um caminho que não iria lhe trazer, né, nenhuma benese, nenhum bem. E aí o menino perguntou se eu tinha alguma coisa a ver com isso. E aí eu fui muito claro e sincero. Eu falei, sim, tenho sim. O anjo que você viu foi o anjo Liansa. E fui eu que, como seu mentor, pedi que ele te desse uma visitada, né? Pra te trazer um pouco de senso. E aí, desci a cajadada, né? Trouxe a exortação, que não convém falar aqui, porque foi uma longa conversa com esse menino. E ele deu uma melhorada por um tempo, né? Deu uma melhorada, o anjo trouxe esse alerta, trouxe essa noção. Ele falou que o sonho foi tão vívido que ele acordou todo suado, né? Acordou chorando, gritando, desesperado, como aqueles pesadelos lúcidos que a gente tem às vezes, sabe? E aí ele disse que ele acordou espantado com isso e na mesma hora veio me relatar. Tanto que a mensagem que ele tinha me mandado era de madrugada, né? E eu fui ver, obviamente, no dia seguinte, tal, na hora que acordei. E aí nós tivemos uma longa conversa, ele deu uma melhorada, mas é aquilo, né? Não adianta a gente querer forçar o discernimento nos outros. Tem gente que precisa aprender nas duras lições. Eu tentei fazer com que a lição não fosse tão dura, a verdade é essa, né? A minha intenção era ensinar para ele que ele podia seguir um caminho do meio, aonde demandar quando é preciso tá tudo bem, mas não viver em função disso a vida mágica dele, porque a vida espiritual tem muito mais do que isso, sabe, para oferecer. E eu pedi que o anjo trouxesse essa noção para ele, o anjo trouxe de fato, tivemos um resultado muito claro, muito óbvio, mas ainda assim as sombras dele o dominaram porque ele insistiu em não olhar para elas, né, e não cuidar delas. Ele não conseguia ver isso como um defeito de caráter ou como algo que iria lhe prejudicar. Hoje em dia eu não faço ideia de onde está, mas eu sei que ele tinha debandado por um caminho bem baixo de mão esquerda, né? Enfim, né? Mas eu acho interessante trazer o caso porque teve a ação do anjo e teve uma manifestação muito direta com esse menino. De fato, era um menino que estava num desenvolvimento certo, ele estava num treinamento mágico sério comigo, a mediunidade dele estava expandindo, então o anjo acabou se usando de tudo isso para chegar nele e dar o chacoalhão que deu. E deu, viu? Deu porque o menino estava todo perturbado quando a gente conversou. E ele melhorou muito, né, por um tempo. Mas é aquilo, é muito difícil você olhar para sua sombra e encará-la, né? É muito mais fácil você ignorá-la e ficar com apenas os pontos luz da magia, né? O poder que eu tenho, o domínio dos elementos, as viagens astrais. O trabalho com as sombras é algo mais complexo, é algo mais profundo, que infelizmente a maioria ignora. E é por isso que os grandes magistas que temos hoje em dia, né? Tudo tem problema de ego, né? Porque a gente tem certo temor à nossa própria sombra. E é isso. Então, tudo isso foi trazido por Liansa,
né? E aí eu usei eles mais algumas vezes para casos mais simples, como caminhos fechados. Ele abriu caminho para a pessoa conseguir um emprego. Caminho fechado para promoção. Ele abriu caminhos para que surgisse uma vaga de promoção e aí a pessoa tinha capacidade, passou, né? Então, o uso desse anjo, né, a nível de magia, ele sempre vai trazer esses dois lados da moeda. De um lado, ele traz um discernimento e uma sabedoria espiritual muito, muito, muito grande, muito intensa para quem o evoca, para quem trabalha com ele. E por outro lado, ele traz a quebra ou o contorno de obstáculos, e até onde eu vi, na maioria das áreas. Eu só não usei ele muito para a área amorosa, então eu não sei se ele serviria tão bem, mas até onde eu tenho testado, sim. Porque ele consegue contornar ou remover obstáculos de qualquer espécie, né? Desde que haja uma via de manifestação para que isso seja contornado, removido, tirado, né? E isso é bonito, né? Já fiz amigos que estavam brigados voltarem a se falar, como eu falei, o caso da família, de mãe e filho que estavam brigados por causa de terceiros, e o anjo contornou a situação. Então, ele consegue remover obstáculos que te impedem de chegar a um objetivo que você tem, sabe? Se você tiver um objetivo e está com muita dificuldade de alcançá-lo por um motivo X, o anjo ele tenta dar um jeito de tirar esse obstáculo ou fazer você ir por outro caminho que consiga não ser impedido ou barrado pelo obstáculo em questão, né? E isso é muito legal. Na área financeira, na área jurídica / judicial, na área de relacionamentos interpessoais, tem funcionado muito bem. E eu acho que já era hora de eu trazer um caso com Lee Yan-sa, que eu tenho trabalhado com ele aí com certa frequência há um tempo, e tem sido um bom trabalho. Tanto que, agora chegando ao final do nosso vídeo, mês de abril, já dando spoiler a todos, né? O nosso rito coletivo será com este anjo Lee Yan-sa, e sim, será um rito de quebra de obstáculos para a área que você quiser. Querida, um ritual desse não se tem todo dia. Então, é claro, né? A gente precisa entender que, na maioria dos casos, quebrar ou contornar um obstáculo é algo paulatino e é algo demorado. Então não é aquele ritual que, a não ser que o seu caso seja muito, muito, muito rápido, né? Que o obstáculo seja muito pequeno. Mas quanto maior o obstáculo, mais demora para conseguir contornar, remover e etc, né? É importante saber isso também, né? Mas, de um modo geral, anjo Lee Yan-sa aí trabalha muito bem. Em abril, vou fazer o primeiro coletivo com ele do canal. E eu tenho certeza que será muito frutífero, porque se nos ritos individuais já tem sido boa experiência, bons resultados com ele. Eu só tive um resultado negativo com esse anjo até hoje. Eu já trabalhei várias e várias vezes com ele. Então é um anjo que sabe ser porreta no que faz, né? Nosso minotauro do Enochiano aí. Então, final de abril, teremos aí rito coletivo com o anjo Lee Yan-sa, né? Estou falando isso já porque esse vídeo vai para o canal na segunda-feira, já é o último dia para o rito coletivo de março, então já não dá mais para se inscrever, né? E agradeço, inclusive, você que está vendo esse vídeo quando saiu e irá participar do rito. Obrigado por contribuir com o nosso egrégora, que a Rinap possa proteger vocês. E já se preparem aí para abril, rito de quebra de obstáculos. Esse rito promete, viu? Vai ser babadíssimo. Recadinhos do mago, né? Além desse. Meu povo, mês de abril chegando, né? Estamos na última semana de março e vou avisar isso. Final de abril, lá pro dia 15 ou dia 20, entre essas datas, o mago vai abrir a primeira turma de mentoria de magia cerimonial do ano. A turma de magia cerimonial é uma turma de alunos que se tornam meus filhos espirituais. Então, além das minhas aulas, vocês vão adquirir minha proteção espiritual, vão aurir da minha egrégora e tudo mais. E vão ter aulas práticas comigo, se vocês perseverarem, é claro, pelo prazo de mais de um ano aí de mentoria, tá? Então, a turma eu vou abrir agora, no final de abril. Eu estou muito expectante, né?
com a galera, porque tem muita gente me pedindo desde a da turma anterior, mas quando vai ter uma próxima turma, pelo amor de Deus? E como eu sou um só e gosto de acompanhar de perto o desenvolvimento de vocês, eu abro poucas turmas. Eu abro 2 turmas apenas por ano. A primeira eu abro agora, a segunda só no fim do ano, tá bom? Então, você que quer ser meu aluno, quer se comprometer, porque tem que ter comprometimento. Eu sou uma pessoa inconstante, eu sou uma pessoa que não consegue fazer nada de magia, eu sou uma pessoa que não tem disciplina nenhuma. É bom não vir. Porque ela é pra iniciante, é pra quem não sabe nada. Mas você precisa ter disciplina. Você precisa querer fazer exercício de magia todo dia, incluindo sábado, domingo e feriado. Tá? Eu não quero, isso não é pra mim. Então não venha. Tá? Vai aprender sisteminha de Goetia, vai aprender sisteminha de magia, porque aqui eu quero ensinar magia, eu quero ensinar você a se desenvolver na magia. Antes de Goetia, antes de anjo, antes de qualquer coisa, eu quero ensinar o caminho do adepto a vocês. E eu não tô falando do livro de Franz Bardon, tô falando do caminho do iniciado, né? Que é desenvolver suas capacidades internas de magia, expandir seus poderes psíquicos, fazer um processo de despertar de autoconhecimento energético e espiritual, para aí, mais pra frente, a gente chegar em magia elemental, magia planetária, magia angélica, Goetia, etc. Né? Então a gente pega do começo. Se você já é um frater elevado que pratica magia há anos e começou pela metade do caminho, também não é pra você, tá? A experiência que eu tenho com quem já tá no rolê há anos e quer fazer minha mentoria é que eles começam e não tem paciência de recomeçar. Né? É o famoso ego do magista, né? Eu que já pratico Goetia vou me submeter a ficar meditando todo dia? Então, não é pra vocês também. É pra quem tá começando, é pra quem quer aprender magia do zero mesmo, magia cerimonial, magia de verdade. Todas as aulas são práticas, não existe uma única aula que seja só teórica, tá? Então, tem que ter coragem, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Mas, se você tem interesse, a turma vai abrir agora, no final de abril. Já se prepare. A vaga da mentoria custa R$ 1.300, é um valor que você paga de uma vez e não precisa pagar mais nada, né, ao longo de toda a mentoria. E é isso, né? Então, se você quer fazer parte, as vagas são limitadíssimas, tá? Eu vou abrir 35 vagas, uma turma de classe mesmo, porque muita gente, eu acabo não dando conta, né, de atender muita gente. Então, a última turma eu consegui abrir até 40 vagas, por exceções. Essa eu acho que eu vou limitar a 35, 30 alunos, tá bom? Então, se programe para que quando abrir as vagas você esteja com limite no cartão ou com um Pix pronto aí para fazer a sua inscrição, tá bom? Que mais? Se você quer fazer uma leitura com o mago, a agenda de abril já está aberta para os primeiros dias de abril. Agenda oracular, de tarô, de scrying, de oráculo de Hecate, de oráculo enoquiano, dos diversos oráculos que o mago consulta, né? Quer passar por um atendimento espiritual com o mago? Chama que a gente agenda. Quer fazer um trabalho individual de magia? Eu sempre aviso, você tem que ter um pouco de condição ou se programar um pouco financeiramente, porque magia é luxo, né? Magia custa caro, custa dinheiro. E sempre será um contrato de risco. Então você tem que ter um dinheirinho sobrando ali, ou um limite no cartão sobrando, que não vai te fazer falta, tá? E aí, o mago costuma cobrar na maioria dos rituais, não em todos, o valor de R$2.000 ali, tá bom? É o valor mínimo para um ritual individual. E é isso, meu povo. Demais, tem os cursos do mago, né? Tem um curso iniciante de scrying, tem um curso completaço de tarô, tá lá na Hotmart, dá para entrar pelo site, corre e vai adquirir seus cursos, vai se desenvolver, porque o caminho espiritual tá aberto hoje em dia para quem quiser trilhá-lo, né? Por fim, e não menos importante, o mago começou a lojinha física, né? Onde eu vendo meus produtos mágicos, né? Pó mágico de prosperidade, de proteção, óleo mágico para consagração, óleo mágico de cura, óleo mágico, etc, etc, etc. Só que são por remessas, porque é tudo artesanal. Então a gente fabrica em dia e horário certo, planetário, tudo certinho. Consagro para a entidade, tem que fazer um ritual formal para chamar a entidade. É todo um rolê, todo um processo. Então eu sempre libero por remessas, né, no site. Para que você fique atento quando vai ter a próxima remessa e os próximos pós e óleos que serão lançados na lojinha de botânica oculta do mago, segue lá no Insta, @monge_a_mago, com um perfil normal, porque se você usar perfil fake eu vou te bloquear, tá? E é isso. Então, demais, fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!